Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Que alegria e privilégio poder entrar mais uma vez na sua casa, no seu coração e na sua rotina por meio da Palavra de Deus. Esse não é apenas mais um momento devocional, é um chamado santo para alinharmos a nossa vida com aquilo que Deus sonhou para nós desde antes da fundação do mundo. Acalme o seu coração, silencie os ruídos da alma e permita que o Espírito Santo fale de forma pessoal com você. Hoje vamos refletir sobre o chamado divino e a santificação em toda a maneira de viver. Um tema profundo, necessário e urgente para o cristão que deseja viver uma fé autêntica. Vamos começar fazendo uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, entregamos agora na Tua presença, com temor, gratidão e dependência. Reconhecemos que sem o Teu Espírito nada podemos fazer. Fala conosco, confronta-nos com amor, desperta-nos para o Teu chamado e gera em nós um desejo profundo de viver em santidade. Separa este momento, toca corações e transforma vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, eu quero convidar você agora para a leitura da Palavra do Senhor, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15. A palavra de nosso Deus diz assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Glórias a Deus, aleluias. Amados, este versículo é direto, claro e profundamente desafiador. Pedro não suaviza a mensagem, ele não adapta o padrão de Deus à cultura do seu tempo, nem às fragilidades humanas. Ele apresenta um princípio eterno. O Deus que nos chamou é santo, e esse chamado exige uma resposta prática, visível e diária de santificação em toda a maneira de viver. Para que possamos compreender esta verdade, precisamos primeiro entender o contexto em que Pedro escreve. Ele fala a cristãos que viviam em meio à perseguição, pressões sociais, tentações constantes e uma cultura totalmente contrária aos valores do reino de Deus. Mesmo assim, o apóstolo não reduz a exigência espiritual, pelo contrário, ele eleva o padrão, lembrando que o chamado divino não é apenas para crer, mas para viver de forma santa. O chamado divino não começa no púlpito, começa no coração, não começa no ministério, começa na transformação interior. Deus não nos chamou apenas para frequentar a igreja, Ele nos chamou para refletir o seu caráter em todas as áreas da vida. O chamado não é apenas para o domingo, é para todos os dias. Não é apenas para o momento do culto, é para a rotina, para o trabalho, para a família, para os relacionamentos e para as decisões que ninguém vê. Quando Pedro diz, aquele que vos chamou, ele está nos lembrando que a iniciativa é de Deus. Nós não escolhemos Deus primeiro, foi Ele que nos chamou. Ele nos alcançou na condição em que estávamos, mas jamais teve a intenção de nos deixar do mesmo jeito. O chamado divino também vem acompanhado de um propósito.
E esse propósito inclui a santificação. Santificação não é isolamento do mundo, é transformação no meio do mundo. Não é viver em uma bolha espiritual, é viver de forma diferente em um mundo corrompido. Santidade não é aparência exterior, é alinhamento interior. Não é perfeição humana, é separação para Deus. Pedro usa uma expressão muito forte: em toda a vossa maneira de viver. Isso significa que não existem áreas neutras na vida cristã. Não há compartimentos onde Deus não tenha acesso. A santificação envolve pensamentos, palavras, atitudes, escolhas, prioridades e valores. Envolve o que assistimos, o que falamos, como reagimos, como tratamos as pessoas e como lidamos com nossas emoções. Muitos cristãos vivem uma fé fragmentada. São espirituais no culto, mas carnais nas decisões. São piedosos na oração, mas descontrolados nas emoções. São zelosos na doutrina, mas negligentes no caráter. Pedro nos chama a uma fé integral, coerente e visível. Meus irmãos, o chamado divino nos tira da passividade espiritual. Ele nos desperta para uma vida intencional com Deus. Não vivemos por acaso, vivemos por propósito. Cada cristão foi chamado para refletir a santidade de Deus no lugar onde está. Isso inclui o ambiente de trabalho, a convivência familiar, as amizades, a forma de lidar com o dinheiro, com conflitos e com frustrações. Santificação não é ausência de luta, é decisão diária de permanecer fiel. Não é nunca errar, é não se acomodar no erro. Não é negar as fraquezas, é submetê-las ao governo do Espírito Santo. O cristão maduro entende que a santificação é um processo contínuo, que exige vigilância, dependência e humildade. Amados, na fase adulta da vida, esse chamado se torna ainda mais desafiador. Cada um de nós, carregamos responsabilidades, pressões, cansaços e expectativas. Muitas vezes somos tentados a flexibilizar valores para facilitar a caminhada, mas a palavra nos lembra que o padrão de Deus não muda com o tempo nem com as circunstâncias. Deus não nos chamou para viver uma fé conveniente, mas uma fé coerente. Não nos chamou para negociar princípios, mas para permanecer firmes. Não nos chamou para nos moldarmos ao mundo, mas para sermos transformados pela renovação da mente. Quando falamos de santificação em toda a maneira de viver, estamos falando de escolhas práticas. É escolher falar a verdade quando seria mais fácil mentir. É escolher perdoar quando o orgulho pede vingança. É escolher pureza quando a carne pede santificação imediata. É escolher humildade quando o ego quer reconhecimento. A santificação também envolve o modo como nós lidamos com nossos pensamentos. A mente é um campo de batalha. Pensamentos não tratados se tornam atitudes não controladas. Por isso, santificar-se é aprender a filtrar
o que entra na mente e o que permanece no coração. Pedro nos lembra que o modelo de santidade não é a igreja, nem o pastor, nem a tradição, mas o próprio Deus. Como é santo aquele que vos chamou, a referência é divina. Deus não nos pede nada que Ele mesmo não seja. Ele é santo em sua essência, em suas palavras, em suas ações. A boa notícia é que Deus não apenas exige santidade, Ele capacita para a santidade. O Espírito Santo, Ele habita em nós justamente para nos conduzir neste caminho. Não é pela força humana, é pela graça divina. Não é pela tentativa isolada, é pela dependência diária do Espírito Santo. Aplicando isso à vida prática, a santificação, ela começa nas pequenas coisas. Começa na forma como reagimos às frustrações do dia a dia. Começa no cuidado com as palavras, especialmente dentro de casa. Começa na integridade quando ninguém está olhando. Começa na fidelidade a Deus, mesmo quando somos pressionados a ceder. Santificação também envolve renúncia. Renúncia de hábitos que nos afastam de Deus, renúncia de relacionamentos que nos conduzem ao pecado, renúncia de atitudes que ferem o testemunho cristão. Renunciar dói, mas permanecer no pecado destrói. Amados irmãos, amadas irmãs, o chamado divino nos convida a uma vida separada, mas não isolada. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Influenciamos sem sermos contaminados. Amamos sem nos conformarmos. Testemunhamos sem negociar valores. Quando o cristão entende o chamado divino e abraça a santificação, algo muda no seu interior. A consciência se torna mais sensível. O pecado já não traz prazer, traz incômodo. A presença de Deus se torna mais desejável do que qualquer outra coisa. Esse é um chamado ao coração, um convite à maturidade espiritual. Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas pessoas disponíveis, pessoas que digam: Senhor, eis-me aqui, trata-me, molda-me, santifica-me. Meus amados irmãos, vamos fazer uma breve reflexão pessoal. Olhe para a sua própria maneira de viver. Não para condenação, mas para avaliação. Existem áreas que precisam ser alinhadas com o padrão de Deus? Existem hábitos que precisam ser deixados? Existem atitudes que precisam ser ajustadas? Permita que o Espírito Santo fale com você. Ele não aponta para destruir, ele aponta para restaurar. Ele não revela para envergonhar, mas para libertar. Confie nele. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós reconhecemos o Teu chamado sobre nossa vida. Queremos viver em santidade, não por obrigação, mas por amor. Ajuda-nos a viver de forma digna do Teu nome. Santifica nossos pensamentos, palavras, atitudes e decisões. Dai-nos força para dizer não ao pecado e sensibilidade para dizer sim à Tua vontade.
Que a nossa vida glorifique o teu nome em toda maneira de viver. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Amados irmãos, eu me despeço de vocês com gratidão e esperança. Deixa aí no vídeo seu joinha, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo no seu status de WhatsApp para que mais pessoas possam ser alcançadas e assim eu e você juntos possamos continuar a fazer a obra de Deus. Continue comigo nesta série de devocionais e permita que Deus continue aprofundando a sua obra em sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarde e te conduza a um caminho de santidade, maturidade e fidelidade. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.